Dentro dos artigos, existem elementos. Igual a outros textos do gênero científico, nós temos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, nos elementos pré-textuais, a gente vai ter algumas características, como, por exemplo, o título do artigo, o subtítulo, que eles devem figurar na mesma página de abertura do artigo e no idioma materno, ou seja, naquele que você quer publicar. Se for aqui no Brasil, vai ser língua portuguesa. Se for na França, em francês, nos Estados Unidos, em inglês. E aí vai depender da revista que você vai submeter esse artigo. E aí, o que é que tem que ter nesses elementos? Tem que ter, primeiramente, o título, depois, a autoria. Quem são os autores desse artigo? E geralmente, dentro desse elemento pré-textual, você vai ter uma nota de rodapé no nome dos autores. E aí, nesse nome dos autores, você vai ter que dizer quem você é, né? Qual é a instituição que você faz parte, a que você está pertencendo, se você já é professor da universidade, se é professor da educação básica, se é estudante da graduação, da pós-graduação, então tudo isso aparece lá na nota de rodapé, juntamente com o seu contato de e-mail. Posteriormente a isso, vem o resumo na língua do texto. Então, como eu falei inicialmente, esse resumo ele deve apresentar para o leitor os elementos principais de forma concisa, né, os objetivos, a metodologia e os resultados alcançados nessa pesquisa, não ultrapassando aí as 250 palavras. Por isso que tem que haver esse poder de síntese. E no resumo, pessoal, não deve conter citações. Ou seja, nessa parte do resumo você não vai citar ninguém. Beleza? E, como é de praxe, trabalhar com a terceira pessoa, o singular. Isso tudo aí tá lá na BNT também, pessoal. Uma outra característica, né, dos elementos pré-textuais são as palavras-chave, como eu falei, na língua do texto, que é um elemento obrigatório e devem figurar elementos relacionados com o que apareceu no resumo. Nós já fizemos um exercício na disciplina de metodologia científica do mestrado lá do Edumatec, que é a pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica em Recife, que nós pegávamos textos de mestrado, às vezes até de doutorado, e a gente pegava as palavras-chave e fazia uma relação para ver se tinha uma ligação com o resumo. E, pasmem, muito dos trabalhos não refletia, o resumo não se refletia nas palavras-chave. Então, o autor, a autora, quando for escrever, tem que ter esse cuidado. Quais são os elementos textuais do artigo? Nós vimos que os elementos pré-textuais do artigo serão título, nome dos autores, resumo e palavra-chave. E agora, elementos textuais são considerados a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos considerar como todo o corpo textual do trabalho. E aí, como eu falei anteriormente, na introdução deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho, de modo que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. Então, você tem que explanar de forma geral, mas de uma forma já direcionada. Não vamos ser generalistas, ou seja, não vamos dar uma visão muito, vamos dizer, rasa da situação. Então, existem alguns elementos que podem ser levantados dentro da introdução, como eu falei, como a justificativa. Muitas vezes o problema de pesquisa, né, ele vai aparecer também na introdução. Então, isso aí faz parte desse gênero. Então, qual foi o assunto ou objeto de estudo? Você está falando sobre o quê? Ah, eu estou falando sobre simetria de reflexão. Então, vai estar lá. Qual o ponto de vista sobre o qual o assunto foi abordado? Você está usando que autor para justificar? Que perspectiva teórica? Isso tudo aí tem que estar na tua introdução. Você também vai citar, dentro do contexto da introdução, quais foram os trabalhos anteriores que já falaram sobre esse tema. Então, é necessário também trabalhar com essa perspectiva de trazer os estudos anteriores, porque nenhum estudo, ele parte do zero, minha gente. Toda pesquisa científica, ela vai
partir de um lugar que já foi desbravado, construído por alguém. Claro que existem pesquisas, como, por exemplo, de doutorado, que elas têm que ser algo novo, porque é uma tese. Mas os outros estudos, via de regra, eles são estudos que já aconteceram, de algum ponto de vista. Então, você está acrescentando aquilo que já foi produzido. Então, você tem que citar os temas anteriores ou pessoas que, de alguma forma, já abordaram essa situação. E aí também, como eu já falei, as justificativas que levaram à escolha desse tema, o seu problema de pesquisa, qual é a hipótese que você está defendendo nesse estudo, qual é o objetivo e o método proposto, a razão de escolha do método e os principais resultados. Então, você pode trabalhar tudo isso aí de forma sucinta na introdução. Os resultados não precisam, ao meu ver, aparecer na introdução, porque esse não é o lugar ainda. Mas todas as outras coisas você já pode colocar assim. Dentro disso, nós temos aí o desenvolvimento. Só lembrando, elementos textuais, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, no desenvolvimento é a parte principal e mais extensa do seu trabalho, ou seja, desse artigo científico, porque ele deve apresentar a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados e a discussão. Então, veja, você já introduziu, já deu essa visão geral sobre o que você está trabalhando, mas agora você vai começar a aprofundar, ou seja, qual é a fundamentação teórica, qual é a metodologia que vai ser aí a espinha dorsal do seu trabalho, os resultados que você está trazendo e qual é a discussão sobre esses resultados, o que foi que você achou. E depois, a conclusão. Então, dentro da conclusão, vocês vão responder às questões de pesquisa, ou seja, aquilo que você tinha como hipóteses, aquilo que você tinha como objetivos, foram alcançados ou foram refutados. Muitas pessoas acham que quando uma pesquisa, quando uma hipótese ela é refutada, que a pesquisa ela não tem serventia ou validade. Não é verdade isso. Quando você tem uma hipótese, e todos nós temos hipótese sobre aquilo que a gente está pesquisando, se a gente validar a nossa hipótese, é excelente. Se a gente não validar, é excelente também. Por quê? Porque se você já tivesse o resultado da pesquisa a priori, se nós já soubéssemos o que é que vai acontecer, a gente não poderia fazer essa pesquisa. Então, seria uma pesquisa que não teria interesse científico, não teria validade científica. Então, por isso que a hipótese ela pode ser confirmada ou ela pode ser refutada. Então, devem ser breve, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros também nas conclusões, porque nenhuma pesquisa ela vai esgotar a temática. Então, você vai apontar também nas conclusões, olha, em futuras pesquisas, poderá ser abordado determinado tópico que não deu tempo de visualizar neste momento, e aí você dá indicativos de pesquisas futuras. E para os artigos que trabalham com revisão, deve-se excluir material, método e resultados. Nessa parte aí da conclusão, você vai ter que fazer uma análise qualitativa desse processo, ou seja, quantos trabalhos foram publicados na área, quantos têm relevância, o que foi que esses trabalhos fizeram, qual foi a metodologia utilizada. Muitas vezes as pessoas acham que uma revisão sistemática ela se resume apenas a números, a quantificação, mas pelo contrário, a gente faz uma análise qualitativa dessa revisão. E aí o seu artigo científico pode ser, sim, sobre revisão sistemática. E quais são os elementos pós-textuais do artigo? Então, assim, vai depender do modelo, pessoal. Desses elementos pós-textuais que vocês estão visualizando aí, vai depender do template. O que é um template? Vai depender do modelo que a revista está utilizando. Eu considero os elementos pós-textuais as referências, os anexos e apêndices. Só que existem modelos, existem templates que vai requerer título e subtítulo em língua estrangeira, o resumo também em língua estrangeira, palavra-chave em língua estrangeira, vai depender do template. Notas explicativas, aquelas notas no final, as referências, que é de praxe, né?
algum glossário, né, que é um elemento opcional elaborado em ordem alfabética, os anexos e os apêndices. Repetindo, os elementos pós-textuais que aparecem em todos os artigos são as referências que antes eram chamadas de bibliográfico, mas a gente só chama de referências porque não nos baseamos apenas em livros, nós nos baseamos em periódicos, em artigos, que estão indexados através da internet. Então, por isso que a gente não usa mais o bibliográfico. Então, as referências seriam esses elementos pós-textuais. Agora, claro, dependendo da natureza do artigo, dependendo da revista, do template, você pode ter outras coisas, como o glossário, como, por exemplo, os anexos e como os próprios apêndices, como estão aí aparecendo. E também existe o agradecimento e a data de entrega dos originais, nesses elementos pós-textuais. E aí eu estou colocando aí para vocês só um modelo aí das referências, que é centralizado, e as referências elas devem vir em ordem alfabética. E de autor e alinhadas somente à margem à esquerda. Existem aí também, pessoal, outros órgãos. Aqui no Brasil a gente usa a ABNT, mas, por exemplo, existe a APA, que é um outro órgão que referencia de uma outra forma. Então, existem templates, até aqui no Brasil mesmo, que são referenciados de uma forma diferente. Por exemplo, eu submeti um artigo à Zetetiquet, que é uma revista de educação matemática da Universidade de Campinas, né, da Unicamp. E eles não usam a BNT, eles usam a APA. Então, vai depender de qual revista você vai submeter. A maioria das revistas brasileiras utiliza a BNT, mas existem outras revistas aqui no Brasil que usam outros modelos aí para referenciar. Então, em síntese, quais são os 10 passos, né, para a escrita de um artigo científico bem sucedido? Então, primeiro, a gente tem que definir o objetivo desse artigo. Eu estou fazendo esse artigo fruto de quê? De uma pesquisa de TCC, uma residência pedagógica, um PIBID, uma disciplina que eu estou cursando e o requisito para a obtenção da nota seria esse artigo? Não sei. Escolher também é importante, né? Direcionar qual vai ser o periódico que você vai submeter esse artigo. Você tem que munir-se aí das guias que facilitem a redação, ou seja, quais são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de um artigo científico. Você tem que saber, você tem que redigir de acordo com o template, de acordo com o modelo dessa revista. Você tem que ir elaborando, né, os textos a partir desse exercício de idas e vindas, por isso que muitas vezes nós temos aí os orientadores para ajudar, revisar o texto aí várias vezes. Esse texto, muitas vezes, ele pode ser até revisado por professores aí específicos da língua portuguesa, porque nós que temos formação em matemática, pedagogia e até mesmo em outras áreas, nós devemos cometer em alguns deslizes, né? Por mais que você seja até da área de língua portuguesa, a escrita ela é um jogo, é um quebra-cabeça, então a gente precisa, sim, da ajuda de um profissional. E aí, se assegurar que o artigo é metodologicamente correto, se você vai citar pessoas, se vai ter fotos, vai ter entrevista, geralmente você vai ter que submeter esse artigo ao CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, que todas as universidades públicas e grande parte das particulares têm esse órgão. Você tem que se certificar que não há falha no idioma, né, como eu já falei, e submeter o artigo. Então, esses aí são alguns pontos.